Paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui nós novamente, mais uma vez, de novo. Hoje é a nossa última aula, do ano, e quase que a gente encerra o ano coincidindo com o final da carta de Paulo, A gente terminou semana passada. Então hoje a gente vai começar a ler 2 Coríntios 1 e basicamente a gente vai fazer uma introdução à carta, porque geralmente, até por serem cartas, então geralmente o primeiro capítulo é mais introdução, Paulo conversando ali com a igreja sobre algum assunto, mas menos teológico, menos doutrinário, mas sempre tem alguma coisa para a gente aprender, Então, antes da gente começar a ler o capítulo 1 de 2 Coríntios 1, ou capítulo 1 de 2 Coríntios, só queria localizar, a escrita dessa carta. A gente tem lido os livros, cartas e livros, enfim, do Novo Testamento, em ordem cronológica. E a gente já leu aí as primeiras cartas de Paulo, que foram Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, depois 1 Coríntios, e agora a carta de 2 aos Coríntios. E essa carta, ela foi escrita quase que imediatamente depois, que Paulo escreveu a primeira carta. Então, como a gente vai ver dentro do próprio livro, Paulo já tinha dito no final do capítulo, se não me engano, 16, de 1 Coríntios, que ele tinha planos de ir ali em Corinto, visitar os irmãos, passar um tempo e tal, mas ele não foi ainda, quando ele escreve 2 Coríntios, ele não tinha ainda ido lá e feito essa visita. Mas lá no capítulo 7 a gente vai ver que ele vai dizer que enviou Tito àquela igreja, para poder saber como é que foi, Ele já tinha mandado a carta pela mão de alguém, e Tito retorna, da viagem dizendo que a carta tinha sido bem recebida pelos irmãos, que os irmãos ficaram muito consternados com as coisas que Paulo falou e tal. Então, uma parte, inclusive, de 2 Coríntios é Paulo agradecendo, o fato deles serem ensináveis, deles receberem aquelas exortações de Paulo da quantidade de problemas que estavam acontecendo ali, A gente já viu que no final das contas, 1 Coríntios é uma carta interessante, porque se por um lado ela mostra muito problema daquela igreja, são várias as questões que Paulo trata ali com aquela igreja, mas ao mesmo tempo a gente percebe que era uma igreja cheia de dons, Paulo fala certas coisas ali nessa primeira carta que ele não fala em outras cartas. Então é aquilo que a gente crê, que tudo está na direção de Deus, que aquilo que Paulo escreve, tudo aqui parece que não só Paulo, não estou falando de Paulo aqui, mas os demais escritores do Novo Testamento, tudo que eles escreveram foi por direcionamento do Espírito Santo. E até a situação, como inclusive já comentei aqui, que muitos pregadores, estudiosos e tal, eles meio que não gostam muito das cartas aos Coríntios, porque eles falam, é uma igreja muito problemática, Paulo só fala de problema, mas os problemas abriram margem para que Paulo falasse de coisas que a gente precisa ouvir hoje, Então assim, como se hoje só tivesse igrejas perfeitas e maravilhosas, Quantas igrejas corintianas, não pode falar corintiana, senão vai pegar mal, Coríntias, existe hoje várias. Então, a circunstância que acontecia com aquela igreja e com outras, também, serviu para que o Espírito Santo pudesse deixar registrado algumas coisas específicas, que a gente precisava conhecer. Bom, então, lá no capítulo 20 de Atos, diz que Paulo
depois que saiu de Éfeso, onde ele estava, ele foi para Macedônia e, como eu falei aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, dá a entender que de lá da Macedônia ele mandou Tito, né, que estava preocupado para saber da situação. Tito volta, dá a ele algumas notícias boas, mas também dá a ele algumas notícias ruins, né? E entre essas notícias ruins, é uma coisa que a gente vai ver também aqui nessa segunda carta, é Paulo muito preocupado com os falsos apóstolos que estavam chegando naquela igreja. E entre esses falsos apóstolos também chegando alguns judaizantes que estavam tentando fazer o povo entrar naquela história lá, né, que a gente já leu, principalmente em Gálatas, de voltar para o judaísmo e se circuncidar, aquela história toda. Então Paulo vai falar bastante sobre isso. E uma coisa interessante também que acontece nessa carta é que Paulo, é uma das poucas vezes que Paulo faz isso nas suas cartas, ele faz uma defesa da autoridade apostólica dele. Porque aparentemente, né, quando a gente for ler esses capítulos, a gente vai tentar perceber isso. Mas aparentemente algumas pessoas estavam desafiando. Quem é Paulo? Paulo é apóstolo? Paulo não andou com Jesus? Você sabe que até hoje tem gente que fala isso? Até hoje tem gente no meio cristão que fala isso. Não, eu não levo em consideração o que Paulo falou. Eu só levo em consideração o que está no Evangelho, que Jesus disse, e talvez lá o que Pedro falou, porque Pedro era apóstolo, né? Mas Paulo não era apóstolo, não. E aí ele faz uma defesa, né, a respeito disso, e conta inclusive algumas das suas experiências com Deus, e nesse sentido. Então, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 56, não muito distante da outra, né? A outra, em tese, foi escrita no ano 55, por aí. Então não tem muita distância entre elas. Então elas são realmente assim, uma atrás da outra, né? Não tem muita distância entre as duas. Então eu vou ler aqui o capítulo 1. Vou ler ele todo, tá? Do 1 ao 24. E aí a gente vê os pontos. Então ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com tal consolação possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos segundo a carne,
dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém. Bem, então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar, pontos um tanto quanto de curiosidade, né, basicamente. A primeira carta de Paulo foi escrita Paulo e Sóstenes, que a gente inclusive nem soube muito bem identificar quem era. Agora a carta é escrita Paulo e Timóteo, né? Interessante essa mudança aí, e a gente vê que Timóteo ele estava bastante engajado já no ministério de Paulo, e as próximas cartas, inclusive, muitas delas vão ser também co-escritas, né? Eu até acho, não sei, pessoalmente não acho que Timóteo escrevia junto com Paulo a carta, mas é no sentido de que Timóteo também é um representante daquilo, né, que está sendo escrito, porque a igreja conhecia ele, né? Quem sabe até ele posteriormente não foi ele que levou a carta para aqueles irmãos. Um outro ponto é que Paulo fala que ele endereça essa carta à igreja que está em Corinto, mas também a todos os santos de toda a Acaia. A Acaia era a região onde ficava, né, a cidade de Corinto. Hoje eu não sei bem se tudo ali é Grécia, ou se hoje acho que existe uma divisão entre Grécia e Macedônia. Eu acho que tem essa divisão, Grécia e Macedônia. Eu não tenho certeza onde Corinto está localizado, mas o fato é que naqueles dias, né, existia essa região chamada Acaia. Então é interessante observar isso, que Paulo não escrevia apenas a uma igreja local, ele mandava aquela mensagem para toda aquela região, né? Então aquela carta, ela circulava, na verdade. Tem até uma das cartas de Paulo, não lembro bem qual é, que ele diz assim, manda essa carta para tal igreja, e pega também a carta que eu escrevi para eles e traz para a igreja de vocês lerem também, né? E é exatamente o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está pegando a carta dos outros e lendo e extraindo para nós também as mensagens que Deus, através de Paulo, tinha dado àquelas igrejas, né? Bom, e aí um outro ponto que eu queria também destacar aqui, fazendo uma relação lá com Atos, é que aqui no versículo 8 ele fala, né, das tribulações que eles, né, todos eles tinham sofrido na província da Ásia, e ele chega a dizer que praticamente já estavam sentenciados à morte. Provavelmente o que Paulo está falando aqui é relativo ao que aconteceu em Éfeso. Já nos últimos dias, né, que ele estava em Éfeso, aconteceu aquele tumulto por causa do pessoal que fazia as imagens da deusa Diana, e eles foram levados, né, para um tribunal, e foi levantado um movimento popular, né? Foi feito um enxame ali no meio da população, a ponto que quase que Paulo e os amigos dele foram linchados em praça pública, né? E aí, no final das contas, o livramento veio da justiça, porque quando surgiu todo aquele tumulto, as autoridades locais quiseram saber o que estava acontecendo. Que confusão é essa? Aí contaram o que aconteceu e tal. Aí o representante lá, né, da justiça falou assim: vocês estão fazendo tudo errado, porque se Roma souber que está acontecendo isso aqui, eles vão vir para cá e vão cair matando em cima da gente. É para isso que existe tribunal, é para isso que existe justiça. Então, se vocês têm alguma queixa, vai no tribunal, vai lá no fórum, sei lá onde era, né,
vai lá e presta queixa contra esse pessoal aí, mas desse jeito não pode continuar. Então, por pouco que eles não são inchados em praça pública, né? Pois é. Aí o detalhe é que parece que pegam Paulo, né? Naquela circunstância ali, adiantam a viagem dele para Macedônia e São Paulo. Cai fora daqui antes que esse negócio dê errado. E quem na verdade se vê ali no meio da problemática são os demais companheiros de Paulo, né? Mas enfim, então provavelmente é disso que ele está falando, né? Das tribulações que ele tinha passado ali e de quase ter encarado a morte, né? Bom, e aí Paulo faz essa introdução, né? Falando sobre as consolações que Deus estava provendo diante dessas tribulações. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui, para a gente não ficar entrando também em muito detalhezinho, que às vezes não diz muita coisa, mas esse pessoal aqui do primeiro século, nossos irmãos do primeiro século, eles passavam por muitas tribulações, muitas. Estava comentando outro dia com alguém, falando assim, conversando, e a gente falando sobre a questão dos direitos, né? Dos direitos que a gente tem hoje, do fato da gente viver num país democrático, onde a gente tem voz, a gente vota, né? A gente pode concordar ou discordar de alguma coisa. Claro, sempre existe corrupção, sempre existe desmando, sempre existe autoritarismo de alguma forma, mas a democracia existe, né? Tá aí, a gente vive num país democrático, a gente não vive numa ditadura, a gente não vive numa monarquia, mas eles viviam numa circunstância que, por exemplo, né? Corinto fazia parte do mundo grego, em termos de cultura. Então, eles viviam na democracia grega. Eles tinham tribunais, eles tinham governantes, né? Eles tinham as praças públicas onde se discutiam os assuntos da cidade, aquela coisa toda. Mas todo mundo estava debaixo da autoridade de Roma. Então, no final das contas, a democracia, né, que existia lá entre os gregos era uma democracia assim, só para, como a gente diria num dito popular moderno, para inglês ver, né? Porque primeiro que a democracia só quem podia se envolver nas decisões era homem, rico e tinha mais alguma coisa lá. Se fosse escravo não podia, se fosse mulher não podia, se fosse pobre não podia. Então, livre, né? Então assim, tinha que ser homem livre e rico, tinha que estar na alta esfera da sociedade. Então não era uma democracia de verdade, né? Era uma falsa democracia. E ainda por cima, Roma tinha que dar a palavra final. Então não adiantava uma cidade como Corinto, por exemplo, tomar uma decisão que Roma discordasse. Inclusive os exércitos de Roma estavam ali, né? Eles já estavam estacionados, né? Por todo o império, como acontecia inclusive em Jerusalém também. Do lado do templo tinha uma fortificação romana cheia de soldados para tomar conta, né? Então, diante dessa circunstância, a igreja apostólica, ela vivia num ambiente de opressão, porque ainda tinha um outro detalhe. Onde Roma chegava, tinha que obedecer às regras de Roma. E uma das coisas que Roma exigia era que os deuses romanos fossem incorporados no panteão lá do povo, seja o povo que fosse. Chegava assim, não se preocupe não, tem até estava assistindo um seriado que era mais ou menos a legião romana chega lá no lugar, e aí fala, a gente vem aqui para trazer a paz para vocês. Aí o pessoal, mas a gente já vive em paz. Sim, mas você não tem a nossa paz é que é a melhor. Então, a gente vem aqui para trazer a nossa paz, e vocês não precisam se preocupar com nada, vocês só precisam pagar os impostos e aceitar os nossos deuses. Se vocês fizerem isso, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Se alguém não, né, se algum povo não concordasse, o exército chegava de sola e implacavelmente exterminava metade do povo. Era bem nessa pegada, né? Em relação aos judeus, desde cedo,
os romanos, eles perceberam que com o judeu o negócio ia ser um pouco mais complicado. Porque o judeu, ele não ia aceitar os deuses, né, dos outros. De todos os povos ali, se tem algum que se assemelhasse ao judeu, eu desconheço, mas o judeu era um povo da fé monoteísta. Eles acreditavam em um só Deus, eles só prestavam culto a um Deus. Então, Roma espertamente falou assim: olha, se a gente quiser impor isso aí lá neles, a gente vai matar todo mundo. Então assim, acho que é mais fácil a gente fazer uma concessão, né? E botar eles na linha. Então era o que acontecia. Então os judeus, eles não eram obrigados a, por exemplo, prestar o culto ao imperador, porque todo lugar tinha um templo para o imperador romano. Então eles eram eximidos disso, mas em compensação eles pagavam mais imposto do que os outros. Tinha que ter uma compensação, né? Então isso acontecia com o judeu. Só que quando a pessoa se convertia a Jesus, ela meio que deixava de ser judeu, mesmo que fosse judeu, mesmo que fosse circuncidado, mas aos olhos, né, de Roma, assim: peraí, mas você é daquele tipo de judeu? Não, a gente é outro tipo de judeu. A gente é um judeu que crê em Jesus, e Jesus Cristo é o Senhor. E aí agora o negócio ficou feio, porque o Senhor não é Jesus, o Senhor é César, né? O judeu, apesar de não prestar o culto ao imperador, mas ele tinha que prestar essa reverência ao imperador. Não, o imperador, o nosso Senhor é o imperador, né? Então o cristão, ele ficava ali num limbo. Ele não era judeu, ele também não era pagão. Ele era o quê? Não era nada. Então a maioria dos cristãos, eles viviam numa condição muito vulnerável diante, né, dessa dominação romana. E aí, né, baseado principalmente na história aqui de Paulo e no que a gente tem lá, principalmente nesses capítulos, né, que 19 e 20, que tem relação direta com essas cartas, a gente percebe que não apenas Paulo, a igreja como um todo, mas especificamente Paulo e os seus companheiros, eles sofriam perseguição dos gentios e eles sofriam perseguição dos judeus. A perseguição vinha dos dois lados, né? Em alguns lugares onde Paulo passava, a perseguição vinha da parte dos próprios judeus. Se não me engano, em Corinto foi assim. Quando chega em Éfeso, a perseguição vem dos pagãos, que começaram a achar que estavam perdendo dinheiro, porque o povo estava se convertendo, porque Paulo estava pregando, e o negócio deles de venda de imagens, né, estava caindo. Então, como bem disse lá um desses lá que foi acusar, né, os apóstolos, ele diz assim: esses que têm causado alvoroço no mundo chegaram aqui também, esses que têm bagunçado o mundo vieram bagunçar aqui também, né? E essa era a visão que se tinha dos cristãos, né, principalmente no mundo gentil. Então Paulo fala muito aqui sobre essa questão da consolação da parte de Deus, dessas tribulações pelas quais eles estavam passando. E ele fala que não era apenas eles, apóstolos, que estavam passando, né? Ele fala também que todos os crentes, né, estavam também passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas tribulações. E aí ele fala uma coisa interessante, aqui no versículo 6, que ele diz assim: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos. Ou seja, eles passavam pelas mesmas coisas, né? E Paulo deixa claro que na verdade eu ia falar isso aqui em outro lugar, não, mas é aqui mesmo, sobre a questão de que tudo aquilo que nós recebemos, Deus nos dá para que a gente compartilhe, né? Lembra dos dons que a gente falou? Ele fala: olha, os dons não é para autoedificação, é para a edificação da igreja, né? Todos os dons que são dados a qualquer pessoa na igreja, eles servem para a edificação da própria igreja. E Paulo aqui no versículo 4, ele diz que o consolo que eles recebiam para que eles pudessem consolar aqueles irmãos. Interessante isso, né? Então quer dizer, eles sofriam perseguição, os irmãos também recebiam. Deus dava consolação a eles, os apóstolos, e eles consolavam a igreja, né? Então é o papel dos líderes, né, da igreja. Para isso que existe liderança na igreja, para que Deus, através dessa liderança,
possa abençoar a igreja. Se não for assim, está errado, né? Eu vou até falar mais sobre isso mais tarde, aqui para frente, sobre o papel da liderança na igreja, né? Então aí, no versículo 8, ele fala sobre essas perseguições que eles passaram lá, né? As tribulações que eles passaram na Ásia. E ele chega a dizer assim, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Eu queria parar nesse versículo aqui, porque eu mesmo falei assim, poxa, interessante, isso aqui parece que faz uma contradição a uma outra coisa que Paulo falou. Inclusive para a própria igreja de Corinto, né? Lá em 1 Coríntios 10, 13, ele fala que Deus não nos deixa passar por provações além daquilo que nós podemos suportar, né? E aqui ele diz que eles passaram por certas tribulações que, na visão de Paulo, né, elas foram muito além da capacidade de suportar. Mas é interessante que, quando a gente vê aqui o resto do que ele fala, dá a entender de que, assim, isso foi o que ele pensou na hora, né? Ele achou que estava muito além da capacidade de suportar, mas depois Deus vai e provê o livramento, né? Ele diz em seguida, e obviamente se não tivesse livrado, ele não estava escrevendo essa carta, né? Ele fala, ele nos livrou, né, disso aí. E justamente lá, a passagem de 1 Coríntios, ele está dizendo assim, que não vem nenhuma prova ou tentação, né? Podemos pensar nas duas coisas, que Deus não nos dê um escape, né? Uma forma de escapar daquilo ali. É isso que ele está falando lá. Então aqui não está contradizendo. O que ele está dizendo é justamente o seguinte, eu cheguei ao ponto de achar que não tinha mais jeito, mas Deus foi e deu o escape, né? O livramento. E aí nós somos livres da morte. O que mais que ele fala aqui? Aí ele fala assim, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, Deus, né, temos colocado a nossa esperança de que de que continuará a nos livrar enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. A gente tem aí bem conhecida aquela passagem de Tiago, que fala que a oração de um justo, né, pode muito, tem poder, né, nos seus efeitos. E tem uma coisa que eu particularmente, às vezes eu me vejo, meu pensamento racional assim, meio que lutando um pouco com algumas coisas, de pensar assim, a gente crê que Deus está no controle de tudo e que tudo acontece de acordo com a vontade dele, né? Não é assim que acontece? Então, se tu está vivo hoje, Rubem, é por quê? Por sorte? Ou é porque Deus que deixou você estar vivo? Né? A gente crê assim, né? Que Deus deixou estar vivo. Agora, tipo assim, se tu estiver lá na cama de hospital para morrer e for da vontade de Deus você morrer, o que adianta eu orar? Esse é o meu racional, entendeu? Às vezes eu me vejo tendo esse tipo de pensamento. Assim, vem cá, será que será que eu devo mesmo pedir a Deus? Ou eu devo simplesmente dizer assim, Senhor, faz a tua vontade aí? Porque de repente, se for para morrer ou se não for, é o Senhor que vai decidir. Às vezes eu penso isso, mas sabe, irmão, eu acho que está errado. Eu acho que é um pensamento errado. Porque a gente vê o tempo todo, de Jesus de Mateus a Apocalipse, a gente vê o ensino contrário. A gente vê o ensino dizendo, orem, intercedam, né? A oração do justo tem poder, sim. Eu não sei como funciona, e aí eu não sei responder isso. Eu não sei, será que a minha oração muda a vontade de Deus? Não sei, eu não sei explicar isso. O fato é que Paulo está dizendo aqui que as orações daqueles irmãos eram poderosas para que eles fossem livres. Ele meio que está dizendo assim, a gente foi livre ali porque vocês oram por nós. E eu peço que vocês continuem orando, para que a gente continue a ser livre, né? Então, por mais que às vezes a gente fica racionalizando muitas coisas de Deus, mas uma coisa muito clara, e Jesus também ensina isso, né? Ele fala aquela parábola mesmo do juiz, né? Aquela parábola é muito profunda no que ela fala, porque ela está dizendo assim, a viúva
tinha lá um negócio lá com o juiz, né? O juiz tinha que decidir. O juiz não decidia, estava nem aí para ela, mas ela ficava insistindo. Analisa a minha causa, analisa a minha causa, analisa a minha causa, né? E aí, de tanta mulher encher o saco, eu falei assim: quer saber, eu vou ver logo o negócio dessa mulher aí, para ela parar de me encher a paciência. Aí, Jesus vem e fala assim: olha o que o juiz está dizendo. Preste atenção no que o juiz está dizendo para essa viúva. Se o juiz está dizendo que vai analisar o caso dela só para ela deixar de perturbar ele, quanto mais Deus, que ama vocês e deseja, né, dar a vocês aquilo que vocês pedem. Então, assim, mais claro do que isso, né, em relação à insistência da oração, em relação à persistência da oração, eu não sei o que a gente pode dizer, né? Diga, Carmen. Justamente isso daí, eu penso assim, na verdade, Deus quer sempre o nosso melhor, mas às vezes nós estamos numa situação tão cômoda que Ele quer dar um saculejo na gente. Então, às vezes, Ele mostra, na verdade, nós vemos um futuro decadente, piorando, e aí Ele quer que a gente tome uma atitude. Como, por exemplo, como eu vejo a situação daquele rei, eu não esqueço o nome dele. Ezequias. Sim, e mandou o profeta lá, disse que ele ia morrer, ele chorou, pediu perdão a Deus, falou para Deus tudo o que ele havia feito, mas ele naquele momento ele estava vivendo uma vida muito tranquila, achando que tudo estava bom e não estava bom, ou poderia melhorar. E aí, então, o que foi que Deus fez? Ele mudou a ideia por causa da oração. Na verdade, eu penso que, na verdade, Deus, ele não muda de ideia. Ele faz de propósito aquilo ali. Já estava previsto, né? A ideia. Essa história de Ezequias mesmo é muito interessante, porque Deus manda um profeta, né? Manda um profeta e diz: ó, você vai morrer. E, em tese, né? Se o profeta fala em nome de Deus, vai acontecer. Já era, né? Mas por causa da oração dele, do pedido dele, né? E a história é interessante porque o profeta tinha acabado de sair do palácio, desceu a escadaria. Quando ele desceu a escadaria, você volta lá e diz a ele que eu vou dar ele mais 15, né? Foi 15 anos? Mais 15 anos de vida. Pois é. Eu já vi um pregador, pastor, não sei bem quem foi que falou, um negócio interessante. Ele falava algo mais ou menos assim, que Deus às vezes ele cria situações, porque o que Deus quer de verdade com a gente é relacionamento. Então Deus às vezes cria circunstâncias meio que para chamar a atenção da gente, porque a gente, como você falou, né, alguém falou aqui do Ezequias, estava ali de boa, estava tranquilo, né? Não vamos nem vilanizar o Ezequias, mas vamos botar como exemplo. Estava vivendo bem, não estava faltando nada, então para que ele precisa pedir nada a Deus? Para que ele precisa, se colocar diante de Deus para nada? Ele está bem, está vivendo bem, igual um bocado de gente que a gente conhece, né? Que está mal, desempregado, está aqui orando, vendo os cultos de quarta-feira, vendo o culto de sexta-feira, de sábado-feira, de domingo-feira. O cara aqui todo dia orando, porque a vida dele está desgraçada. Na hora que Jesus abençoe e ganha um negocinho melhor, som. Porque eu não preciso mais de Deus. Quando eu precisar, eu volto. Aí Deus fala: pô, eu queria que tu estivesse aqui batendo um papo comigo. Acho que eu vou ter que te derrubar, te dar uma doença aí para tu, né?
me buscar de novo. Aí a pessoa vai e percebe isso, né? Então eu acho interessante essa ideia. Eu acho que às vezes Deus faz isso mesmo, porque como diz a palavra, Jesus diz, a gente tem que se tornar como criança, né? E a gente analisa isso de várias formas, né? Questão de virar criança. Mas uma das coisas que tem a ver com tornar criança é o seguinte: você tem que obedecer e acabou. Não tem que questionar nada, não. Igual eu com meu filho. Falo com meu filho: ah, mas por quê? Porque eu quero. Ah, mas você tem que obedecer só. Eu não tenho que te explicar, não. Às vezes, quando eu tenho paciência, até explico. Mas às vezes, quando eu vejo que tem uma relutância na obediência, eu nem explico. Mas por quê? Não vou explicar, não. Faça. Se não fizer, vai ter problema. Vai rolar castigo. Ô, Júlio, tu quer que eu responda essa pergunta biblicamente ou humanamente? A que for melhor. Qual é a melhor? Biblicamente? Biblicamente. Então tipo vá. assim, ó, a gente tem que saber que a vontade de Deus é soberana e tem a permissiva, e tem outra que eu esqueci. Então, tipo assim, Deus faz tudo com propósito. Então, se for glorificar o nome de Deus, claro que vai ser atendido. Agora, tudo pode ser mudado através das orações. Agora, tem caso que Deus, como você fala, que Deus pode não responder, que a gente acha que não respondeu, porque Deus sonda a intenções dos corações. Então, biblicamente, é tipo assim, a vontade permissiva de Deus é soberana de Deus. Só que a gente pede, Deus muda, como mudou desses exemplos aí. Então, eu entendo que Deus muda, Ele muda sim, num sentido, Ele é imutável. Mas se Ele vê, porque também Deus tem a justiça, né? Mudou o decreto contra Esté, contra o povo de Deus, que era para Amã destruir. Então, tudo tem que ter um propósito, o nome de Deus ser glorificado, como foi na ressurreição de Lázaro e de alguns outros casos. Então, eu vejo assim, que a gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que a gente tem que praticar a vontade de Deus. E se Deus quiser e permitir, como você falou, ser segundo a vontade dele, Ele vai fazer. Eu entendo assim. É aí onde entra a questão da gente ser como criança, né? A gente simplesmente obedecer aquilo que nos é mandado fazer, né? E nos é mandado fazer não apenas aceitar que Deus é soberano, né? Como você está falando, que a vontade dele é final, ele é que manda, não é a gente, mas também nos é ensinado. Mas por outro lado, insista naquilo que você quer com ele. Também é ensinado isso, né? Então a gente tem que fazer. A gente não pode se deixar levar pela circunstância. Porque eu, por exemplo, ano passado, eu fiquei realmente chateado. Confesso, fiquei chateado mesmo. Falei com Jesus que eu fiquei chateado. Porque acho que umas 3 pessoas assim, gente da família, gente conhecida, que ficou doente e tal, e a gente orando, as 3 morreram. Orava e morria. Aí eu pensei, vamos parar de orar por esse povo, velho. Parece que quanto mais eu oro, mais o povo morre. Sabe? Parece que não adianta nada. E a gente fica triste com isso, né? Mas é aí onde entra aquela questão da gente ir diante de Deus e colocar isso, né? Colocar isso diante de Deus. E eu coloquei. Falei assim, poxa, Senhor, não vou orar mais não. Porque a pessoa, quando fala, foi para UTI, eu orei, morre. Rapaz. E aí, Deus veio, né? Eu acho que é Deus, né? Pode ser de mim mesmo, não. Vem aquela coisa lá no fundo, mas você está errado, não é assim que você tem que pensar, não. A minha vontade foi essa. Você não tem nada a ver com isso. Agora, você tem que interceder? Tem. É sua obrigação interceder, sim. Para que a pessoa saia de lá, para que o problema seja resolvido, para que a pessoa se converta, né? Essa questão de conversão mesmo é um negócio invocado. Porque assim, Deus obriga alguém a se converter? Nunca Deus vai fazer isso. E por que a gente ora para os outros se converter? Está entendendo? Não parece que é ilógico? Sabe assim, o que adianta eu orar para o marido da irmã fulana se converter, se depende dele se converter? Não é Deus que um dia vai falar assim, agora você vai se converter. Aí ele se converte. Não é assim que funciona. Vá. Chore não. Que o Senhor pede para a gente orar, e buscar, e clamar, e tudo está bom. Juro, vocês podem ver, eu estou aqui. Eu cheguei para trazer a Bíblia, quando eu deitei, eu senti uma mão debaixo da minha cabeça, uma mão. Aí eu falei, minha mão, mas quando eu olhei essa mão, vi aquela mão debaixo da minha cabeça, quando eu olhei,
a obediência de Deus, o mundo não. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, assim, todas as coisas contribuem, todas, para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo orou 3 vezes e Deus disse: não, não vou fazer o que você quer, não. A minha graça te basta. Então, nós temos que entender aquela música, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, continua sendo Deus. Então, nós temos que entender que mesmo que nós oremos, que nós temos que orar pelos que estão fora do Evangelho, né? Orar por aqueles que não são crentes, minha família mesmo. Eu oro pela minha família, meus irmãos, que não são crentes, não é inferno. Eu estou orando, Senhor, eu não sou melhor do que ele. Agora, há um plano de Deus. Se Deus quiser que isso seja assim, vai fazer. Então, nós temos que questionar por quê, mas para quê, né? Esse tipo de coisa, só para a gente seguir, esse tipo de questionamento, né, às vezes até vou falar uma palavra dura, revolta, né? Às vezes umas revoltas que a gente tem. Eu acho que isso faz parte da dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Por coincidência também, essa semana a gente falou alguma coisa, estava conversando alguma coisa com alguém, e a gente falando sobre os salmos, né? Não sei se foi aqui mesmo que eu comentei isso. E lendo um livro de um autor, ele fala sobre os salmos, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que muita gente, a gente gosta muito dos salmos, a gente respeita os salmos, mas tem uns salmos ali que, sinceramente, não dá para fazer leitura responsiva na igreja, né? Foi o 109 que a gente viu, né? Vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 109, não funciona, não dá, porque é o tempo todo o salmista dizendo: Senhor, não está vendo meu inimigo não? Desgraça a vida dele, ele está me perseguindo, acaba com ele, que a posteridade dele suma da face da terra. Dá para ler isso aqui domingo de manhã? Leitura responsiva? Não dá. Aí às vezes você vê esse tipo de coisa e questiona assim: por que existe um salmo como esse na Bíblia, né? Por que existe um salmo como aquele que eu nunca lembro qual é, que o salmista está dizendo que eles estão ali na Babilônia, né? E os captores estão pedindo para eles cantarem canções de Israel. Ele fala: nós vamos cantar canções de Israel no exílio. E aí em determinado momento ele fala assim: bendito é aquele que pegar os filhos deles e meter a cabeça deles numa rocha. Pensa aí, era isso que o salmista estava desejando. Aí o autor, né, desse livro, ele fala assim, muita gente se choca com certas coisas que encontra, tanto na Bíblia, mas principalmente nos salmos, porque o salmo é uma oração, né? O salmo é uma coisa que você está botando diante de Deus, e você vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, acaba com o meu inimigo, que eu não estou aguentando mais. Aí ele fala assim: mas vem cá, se o sentimento que está no seu coração é esse, você vai esconder ele de Deus? Se no seu coração, o que está lá no seu coração é o ódio, você vai ocultar o ódio e vai fazer uma oração bonita para Deus? Isso é burrice, porque Deus conhece o seu coração. Então o que ele diz é assim: o que a gente aprende com o salmo é que a gente tem que ser transparente com Deus, porque a gente já é transparente. Deus já sabe de tudo. Se você está odiando uma pessoa, Ele já sabe que você está odiando uma pessoa. Não adianta esconder de Deus. Então é melhor que você coloque esse ódio diante de Deus e fale: Senhor, resolve isso aqui, né? Porque eu não estou conseguindo perdoar. Quando eu vejo aquela desgraçada, o que eu quero é arrastar a cara dela no asfalto. Se esse é o seu sentimento, não adianta você ocultar isso de Deus, você tem que dizer isso para Ele: Senhor, eu não aceito que eu orei e a minha mãe morreu. Eu não aceito, eu não consigo aceitar, eu estou chateado com o Senhor. Bote isso diante dele. Bote isso, porque isso já está aí. E Deus já está vendo, né? E se de fato você é um filho, se de fato você tem um relacionamento com Deus, Deus vai fazer o que a irmã falou ali. Vai passar a mão: calma, meu filho, eu te entendo, né? Porque não se engane, né, meus irmãos? Deus nos entende. Tem uma passagem que eu acho que é uma do top 10 para mim da Bíblia, que diz assim: porque Ele sabe que nós somos pó. Deus não exige de nós mais do que a gente pode dar. E de cada um Ele espera algo diferente, porque Ele conhece cada um.
Ele não vai exigir de mim a mesma coisa que exige de Jair, a mesma coisa que exige de Carlos. Ele não é assim. Ele vai exigir diferente de cada um. Porque cada um pode dar alguma coisa a ele até um limite, né? Então, conhecendo a nossa natureza, muitas vezes certas coisas que a gente coloca diante de Deus, e a gente fala assim, rapaz, agora você, acho que Deus vai me jogar um raio na minha cabeça. Porque eu pensei isso, porque eu falei isso, porque eu estou agindo assim, né? E na verdade Deus, por te conhecer, vai dizer assim, calma, cá, vem aqui no meu colo, vem cá, que papai vai, né? Papai vai fazer um carinho em você. Não dá para te explicar isso agora. Você não vai entender, você não tem maturidade para entender. Não adianta eu tentar te explicar, só vem aqui que eu vou te fazer um carinho. E aí você depois fica de boa. Hã? Pois é. Não canta, né? Pois é. Diga, Carmen. Ele ia cobrar. Exatamente. Então, assim, se Deus já falou isso, nós também podemos orar dessa forma. E eu, depois de compreender algumas coisas do livro de Salmos, eu comecei a orar. E o meu pedido é a garganta mesmo, é a cabeça de muitos governantes aí. E não só dele, de toda a família dele. Que seja extirpada da face da terra. E a oração é essa, pedindo misericórdia para o povo dele e pedindo também a cabeça, o sangue deles, não para mim, né? Aí depois Deus resolve com você. Só para a gente fechar aqui, eu vou pular aqui para o versículo 21, onde Paulo diz assim, que tem a ver também com isso, né, que a gente está falando. Ele diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Bom, primeiro ele diz que, eu vou citar Paulo também em outra passagem, né? Ele diz, é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, né? Não que Deus nos comande, infelizmente não é isso que acontece, seria bom se fosse, né? Se a gente, tipo assim, recebeu o Espírito Santo, agora a gente tipo um robô e a gente só faz o que Deus quer. Ou deve ser tão bom assim, né? Mas não é. Mas através do Espírito Santo, Deus nos conduz a fazer o que é certo, né? Então, muitas vezes a gente até deseja certas coisas, a gente busca certas coisas, e por meio do Espírito Santo a gente tem consciência de que aquilo está errado. Não é pastor que ensina, às vezes não é nem uma passagem da Bíblia que você está lendo, é mesmo aquela coisa que vem dentro de você e fala assim, não está certo isso, não é assim que eu devia estar agindo, não é assim que eu devia estar falando, não é assim que eu devia estar me comportando. Então ele está dizendo aqui que o que mantém a gente firme em Cristo é Deus. E aí isso me lembra também uma outra coisa, que Jesus fala assim, que quando chegar o fim dos tempos, vão surgir falsos profetas, fazendo sinais tão grandiosos, que se fosse possível, até mesmo os escolhidos cairiam, né? E o meu entendimento dessa passagem, quando ele diz, se fosse possível, quando ele fala se fosse possível, o que ele está dizendo não é possível porque Deus não deixa. Porque se fosse pela nossa inclinação, provavelmente a gente cairia, né? Porque, vamos falar a verdade, né? É um cenário que é difícil até da gente imaginar hoje em dia. A gente vive num mundo tecnológico, tudo é ciência, né?
Até as igrejas, né? A gente vê as coisas que acontecia lá no primeiro século e tal. Hoje em dia a gente não vê acontecer aquilo. Alguém aqui já teve experiência de estar orando aqui na igreja de tremer e tudo no chão? Já viu o céu aberto aqui? Teve gente que viu, mas quem está aqui, alguém já viu? Sabe? Até dentro da igreja, os milagres, né? As ações poderosas de Deus, a gente não vê como no passado. E Paulo está dizendo que vai chegar uma pessoa ou algumas, né? Que vão fazer sinais. Sinal significa milagre, né? Coisas miraculosas, tão grandiosas, a ponto, e aí não é Jesus que fala isso, é Apocalipse, né? Que diz, a ponto de fazer descer fogo do céu. A gente acredita que Elias orou e desceu fogo do céu, mas fala a verdade, você meio que acredita religiosamente, porque quando você imagina a cena, você pensa, acho que hoje não acontece isso não. Acho que hoje não acontece mais isso não. Mas e se acontecer? E se de repente aparecer um cara dizendo, não, eu sou Jesus. Ah, mas Jesus não ia voltar na nuvem? Não, mas é porque você entendeu errado. Eu vou provar que eu sou Jesus. Aí fazer descer fogo do céu. E aí? Está entendendo o perigo? Então, ele está dizendo que se possível fosse, até os escolhidos cairiam. E é mais ou menos o que Paulo está falando. É Deus que nos ajuda a permanecer firmes em Cristo. Porque a nossa fé, ela está suscetível a vacilar o tempo todo. Porque a gente é humano, né? Essas coisas todas que a gente estava falando aqui, né? Certas dores que a gente passa, certas tribulações, certas perdas que a gente passa, às vezes dá vontade de desistir de tudo, né? Eu sempre falo isso. Eu fico pensando assim, eu vi aconteceu até com minha prima agora, né? Minha prima já tinha perdido um filho. Agora perdeu o segundo filho e ainda perdeu a neta, que ela não tinha. Quer dizer, ela já tinha uma neta, mas desse filho ela não tinha ainda. Uma netinha, né? Então, quer dizer, uma coisa é você perder uma mãe, um pai e tal. Outra coisa é um pai perder um filho. Eu acho que a dor deve ser muito maior. E tem gente que não consegue se erguer de uma situação dessa, né? Um amigo nosso conta a história de uma moça que ele conheceu. A moça perdeu a mãe, até hoje ela não consegue viver. A mãe já morreu há 3 anos e a mulher só vive em depressão porque não conseguiu aceitar a perda da mãe, né? Então, a gente tem que depender de fato de Deus para todas as coisas. Não adianta a gente querer depender de nós, né? Ou depender da nossa fé. Grandes coisas é a sua fé, se Deus não ajudar você a se manter firme na sua fé. E aí ele emenda de uma forma muito lógica, porque ali em cima, no começo do versículo, ele fala que é Deus que faz, mas agora ele vai dizer que o agente disso é o Espírito Santo. Então ele diz, ele nos ungiu, nos selou e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Muito parecido com aquela outra passagem, né? De Efésios, que ele fala, o Espírito é a garantia da nossa salvação, né? Ele fala que o Espírito é a garantia daquilo que está por vir, que é o que a gente ainda vai receber, as heranças que nós vamos receber, a salvação, a ressurreição e tudo mais, né? Então, o Espírito unge, o Espírito sela, né? Essa questão do selo também, a gente vai falar sobre isso lá na frente mais, mas ele fala que o Espírito é o selo da propriedade de Deus, nós somos de Deus. Ele comprou a gente com o sangue de Jesus. Então, se a gente é dele e está selado, acabou, não é de ninguém, é dele. E nós estamos na mão dele, né? E nós temos que ter essa confiança, essa certeza, né? Amém. Vamos encerrar aqui. Como eu disse, esse primeiro capítulo é mais introdutório, mas Paulo sempre diz uma coisinha ali que chama a atenção, né? E a partir do versículo 2, então, ano que vem agora, né? A gente entra na segunda carta aos Coríntios. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado pela presença dos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês.